Ô, Nath, abre aspas, né? Um bom problema pro treinador é ter mais de uma opção para uma mesma função. O Barba vai ter aí 3 jogadores, pelo menos, para 2 lugares, que até bem pouco tempo não acontecia no Atlético, né? Muitas vezes tinha que escolher o menos pior para poder entrar em campo. Agora ele ganha boas opções. O que você faria? Nath, Barba, Fiuza? Impossível, né? Nath Fiuza, fala comigo, Nath. Ô, Thiago, isso é uma boa notícia de fato, é aquela dor de cabeça boa que a gente costuma dizer aqui, porque nós estávamos falando até não muito tempo atrás de um Bernard que não estava contribuindo com nada, de um Alan Minda que, vivendo um processo de adaptação, ainda não conseguia ter boas apresentações, ainda não tinha aparecido, ainda não tinha estourado, né? Então, até pouco tempo atrás, desses 3 nomes, o único que nós colocaríamos como possibilidade de ser titular seria de fato o Vitor Hugo, porque é quem vem regulando desde o início da temporada, desde que chegou ao Atlético. E agora a gente está falando de um Bernard que tem contribuído, tem sido decisivo, tem sido uma peça nessa engrenagem que tem funcionado nesse novo esquema tático do Eduardo Domingues, e também do Alan Minda, que tem feito gols, né? Vem também marcando, chamando a responsabilidade, aparecendo com protagonismo. Assim como você e o Simões, eu não abriria mão do Alan Minda. Acho que num jogo em que você precisa da vitória, você não pode abrir mão do seu jogador mais agudo. Eu até entendo o ponto de vista do Paulinho, da questão de espaços, mas acho que o Atlético, pressionando lá na frente, pode criar os espaços pro Minda ficar no 1 contra 1, pro Minda partir para cima do marcador, pro Minda encontrar o Cassierra para tabelas, com passes, com cruzamentos também, jogadas de profundidade. Eu não abriria mão dele. Aí você pode ir por um caminho de muita ousadia, pensando que o Atlético é favorito, joga em casa, tem um time melhor, que é você ter os 3 em campo, abrindo mão talvez de um volante de marcação e recuando um pouco mais o Vitor Hugo, e tendo Vitor Hugo e Bernard no meio campo e o Minda aberto pelo lado. Mas aí você tem a configuração ali também de você não perder muito o meio campo do jogo. Então eu acho que ele vai ter que escolher entre Bernard e entre Vitor Hugo. Aí eu acho que é o treinamento que vai dizer, característica de jogo. A gente viu contra o Corinthians um Vitor Hugo que corre mais do que o Bernard, que preenche mais os espaços, né? Que carrega muito bem a bola. Talvez se ele for dar ainda mais liberdade ao Coelho e ao Lodge, talvez ele prefira o Vitor Hugo, que se tiver que correr para trás, corre melhor do que o Bernard. De toda forma, do Minda eu não abriria mão. Do jogo do Galo, hein? Amanhã é Galo e Puerto Cabello, hein, Galo? Sem sofrimento, hein, Galo? Pelo amor de Deus, sem sofrimento, Galo é vencer e se classificar na Sul-Americana. O Atlético enfrenta o Puerto Cabello na Sula amanhã, mas hoje tem Copa do Brasil. É decisão e com transmissão da Itatiaia. Os detalhes com Paulo Azeredo, da Sul-Americana amanhã e do Galinho em campo hoje. Fala aí, Azeredo. Boa tarde, Paulo. Alô, Thiago Reis. Alô, você ligado aqui no Rádio Esportes desta terça-feira. Grande peixe, né? Abriu o microfone, né, Peixão? Vamos lá, então. Vamos seguir aqui, meu filho. Muito bem. 2 decisões para o Atlético. A primeira hoje, Thiago. Como você disse, Copa do Brasil. A partir de 7h15, a jornada esportiva aqui na Itatiaia para a base do Atlético, a juventude, o futuro do Atlético, que neste time sub-17 tem alguns valores muito importantes, Thiago. Vou até começar pelo factual, vamos falar também, é claro, do profissional, mas pelo factual, que é o jogo de hoje, essa decisão, o Atlético vai decidir com o Atlético Paranaense na Arena MRV, e aí eu explico, é jogo único, e pela melhor campanha do Atlético na competição, ele decide em casa com o seu torcedor. Mais de 6 mil ingressos vendidos para este jogo. Você que queira prestigiar hoje, R$10 o ingresso na Arena MRV, Thiago. E jovens valores bons de bola nesse time do Atlético. A gente pode citar aqui o Samuel e o Vinícius, que são irmãos e foram convocados agora na última semana para a seleção sub-17. São irmãos gêmeos, né? E foram convocados. Tem também o Gabriel Veneno, que muita gente já fala dele, tem 16 anos o garoto, tá no ataque do Atlético. O Riquelme, que já é uma realidade na seleção sub-17, foi artilheiro do Brasil no último campeonato que disputou com a seleção brasileira. Então, são jovens valores, Thiago, que estarão em campo hoje. A gente convida você a acompanhar, é claro, a transmissão do jogo aqui com a gente na Itatiaia, Thiago. E então, passando para o profissional, Thiago. Falamos da primeira decisão hoje, da base do Atlético, que foi campeã brasileira e que pode buscar o segundo título nacional em menos de 7 meses. E o profissional decide amanhã, Thiago. E aí só tem um resultado que interessa ao Atlético amanhã. É a vitória. Não importa o placar
desse jogo. O Atlético precisa vencer e fecha a preparação hoje à tarde, às 4 horas, na Cidade do Galo, em Vespasiano. O Barba Domingues tem todo o elenco à disposição. Tudo o que há de disponível hoje, à exceção de 3 jogadores que estão no DM. Estou falando do Patrick, volante, o Índio, que é da base, meia, era sub-17 até o ano passado, e o Scarpa, que fez recentemente uma cirurgia no joelho. Esses 3 estão fora, o restante está liberado e aí ele pode montar este time para pegar o Puerto Cabello amanhã às 7 na Arena, buscando a vitória a todo custo. Thiago, e aí? Vamos trazer aqui uma discussão para a mesa, para que o Simões, a Nath, você também possam opinar, porque tendo todo mundo à disposição, existe uma dúvida agora nesse time do Atlético. Na verdade, para mim, nem é tanta dúvida. Eu tenho uma opinião já formada sobre isso, até acho quem vai para o jogo, nesse jogo contra o Puerto Cabello. Mas, depois da boa fase que vive o Bernard, nos últimos 5, 6 jogos, depois do encaixe que teve do Minda no ataque do Atlético, mas também não pode deixar de considerar o melhor jogador do time até aqui na temporada, que é o Vitor Hugo. Meia que veio do Flamengo, estava no Santos, estava no Flamengo, e aí só cabem 2 desses 3 que eu te disse, Thiago, no time do Atlético hoje ideal, do Barba Domingues. Ele no último jogo com o Corinthians, colocou o Minda no banco e entrou com Bernard e Vitor Hugo. E o Coelho fazendo aquela função pela direita, com o Cassier na frente. Mas no jogo que venceu sim esse ano, o titular foi o Minda, até porque o Vitor Hugo ainda estava machucado, não estava liberado. Mas e para amanhã, Thiago? Como o Barba manda esse Atlético em campo? Qual seria a melhor formação dessa meiuca e desse ataque do Atlético? Que curioso, você falou que já tem um indício, que para você já tem uma situação... Sim, nós conversamos ontem na mesa, eu, Marques, Vinícius Andrade, o Henrique André, a gente tem uma aposta do que ele vai colocar em campo. Ele vai colocar o Minda no banco e vai com o mesmo time que entrou contra o Corinthians. A gente Por quê? Porque é o seguinte, Thiago, e também uma outra mudança que pode acontecer nesse meio campo é do Alexander entrar no jogo. Ele não jogou contra o Corinthians como titular, mas entraria. Por quê? Eu explico. O Atlético precisa furar um bloqueio, o Atlético precisa furar uma retranca. E aí o Vitor Hugo, o Bernard, ali no mano a mano, eles são jogadores que têm mais habilidade do que o Minda. O Minda é um jogador que ataca espaço. O Minda é um jogador de velocidade. Então o Atlético terá menos espaços no jogo e terá que furar esse bloqueio. Então a gente apostaria, ontem a gente apostou na mesa, quase todo mundo, né? Acho que só o Henrique que acha que o Minda poderia jogar, mas a gente apostou que ele iria com o Vitor Hugo, Bernard, Cassier na frente ali e o Coelho mais na ala direita. Eu tô com o Henrique André, eu vou com o Minda, viu? Agora, quem tem que me dar essa opinião são os meus comentaristas do Rádio Esportes. O Alexandre Simões, eu vou até chamar a galera pro chat do YouTube. Eu acho que, na opinião da torcida, o Bernard ficaria de fora, né? Pelo que foi criado já no passado recente. Mas há de se lembrar que o Bernard tá em altíssima moral. Tá com o conceito todo com o Barba. O Barba já elogiou o Bernard diversas vezes em coletiva. Mas pro torcedor, eu acho que não teria dúvida de Vitor Hugo e Minda como opções para esse jogo. E para você, Alexandre Simões, o Bernard pode aparecer, deve aparecer entre os titulares, Simões? Ô, Thiago, é interessante assim, até porque no jogo contra o Mirassol, né, o Bernard foi o cara, né? Foi. Na vitória sobre o Mirassol, o Bernard foi o cara. Isso. Jogou muito bem e tem rendido bem com o Barba, sabe? Eu acho que o Bernard é um dos caras que o Barba conseguiu recuperar. Eu tenho dúvida, inclusive, se aquela história de que na janela de meio de ano vai sair, eu acho que o Bernard fica. Eu acho que o Bernard tá na turma... O vestibular, acho que ele passou agora, né, Simão? Isso, tá na turma do Barba. Tem esses dois aspectos. Agora, o Minda é um cara mais agudo, né? E eu acho que o Atlético vai precisar disso, né? Então, o Vitor Hugo é uma certeza. Eu acho que o Coelho, até pelo papel tático que ele exerce e de certa forma, até uma liberdade que ele dá. E o Coelho tem sido muito usado por ele, até como um ala, né? É uma função tática diferente. Exato. Diferente. O Coelho eu acho que não sai de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que a dúvida é realmente entre o Bernard e o Minda. Aí vai depender muito da estratégia de jogo. Mas eu concordo com o Thiago, num jogo que você precisa buscar o resultado, até pelas últimas atuações do Minda quando ele saiu jogando, eu apostaria no Minda. É um cara que tem feito gols, né? Tem feito gols em que ele parte para cima do adversário, em que ele dribla, que ele pode puxar uma falta, ele pode puxar um pênalti. Eu acho que eu iria de Minda e não de Bernard. Mas eu acho que quem for o escolhido, eu acho que tá de bom tamanho, porque são dois jogadores que vêm rendendo ultimamente com o Barba. Ô, Nath,
abre aspas, né? Um bom problema pro treinador é ter mais de uma opção para uma mesma função. O Barba vai ter aí 3 jogadores, pelo menos, para 2 lugares, que até bem pouco tempo não acontecia no Atlético, né? Muitas vezes tinha que escolher o menos pior para poder entrar em campo. Agora ele ganha boas opções. O que você faria? Nath, Barba, Fiuza? Impossível, né? Nath Fiuza, fala comigo, Nath. Ô, Thiago, isso é uma boa notícia de fato, é aquela dor de cabeça boa que a gente costuma dizer aqui, porque nós estávamos falando até não muito tempo atrás de um Bernard que não estava contribuindo com nada, de um Alan Minda que, vivendo um processo de adaptação, ainda não conseguia ter boas apresentações, ainda não tinha aparecido, ainda não tinha estourado, né? Então, até pouco tempo atrás, desses 3 nomes, o único que nós colocaríamos como possibilidade de ser titular seria, de fato, o Vitor Hugo, porque é quem vem regulando desde o início da temporada, desde que chegou ao Atlético. E agora a gente está falando de um Bernard que tem contribuído, tem sido decisivo, tem sido uma peça nessa engrenagem que tem funcionado nesse novo esquema tático do Eduardo Domingues, e também do Alan Minda, que tem feito gols, né? Vem também marcando, chamando a responsabilidade, aparecendo com protagonismo. Assim como você e o Simões, eu não abriria mão do Alan Minda. Acho que num jogo em que você precisa da vitória, você não pode abrir mão do seu jogador mais agudo. Eu até entendo o ponto de vista do Paulinho, da questão de espaços, mas acho que o Atlético, pressionando lá na frente, pode criar os espaços pro Minda ficar no 1 contra 1, pro Minda partir para cima do marcador, pro Minda encontrar o Cassierra para tabelas, com passes, com cruzamentos também, jogadas de profundidade. Eu não abriria mão dele. Aí você pode ir por um caminho de muita ousadia, pensando que o Atlético é favorito, joga em casa, tem um time melhor, que é você ter os 3 em campo, abrindo mão talvez de um volante de marcação e recuando um pouco mais o Vitor Hugo, e tendo Vitor Hugo e Bernard no meio campo e o Minda aberto pelo lado. Mas aí você tem a configuração ali também de você não perder muito o meio campo do jogo. Então eu acho que ele vai ter que escolher entre Bernard e entre Vitor Hugo. Aí eu acho que é o treinamento que vai dizer, característica de jogo. A gente viu contra o Corinthians um Vitor Hugo que corre mais do que o Bernard, que preenche mais os espaços, né? Que carrega muito bem a bola. Talvez se ele for dar ainda mais liberdade ao Coelho e ao Lodge, talvez ele prefira o Vitor Hugo, que se tiver que correr para trás, corre melhor do que o Bernard. De toda forma, do Minda eu não abriria mão. Vejamos o que fará o técnico Barba Domingues para enfrentar o Puerto Cabello. O Pedro Abílio tem informações do adversário do Galo. Esse é o hino, é? Não, Puerto Cabello não vem aprontar aqui, não. Não, Puerto venezuelano, não. Deixa eu ouvir um pouco do hino. O ritmo bom. Parece anime, não parece? Desenho, hein? Changemans. Cavaleiro do Zodíaco. Casa super campeões pros mais novos, né, filho? Isso não é da minha época, não. 12:13. Bora falar do adversário do Galo. Como vem o Puerto Cabello no ritmo do anime aí, ó, da música caribenha lá da Venezuela. Fala aí, Abílio. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, pra todos neste Rádio Esportes. A Academia Puerto Cabello já está em BH. Jogadores desembarcaram à tarde ontem na cidade e hoje vão finalizar a preparação para esse jogo decisivo da Sula. O time vem de 2 jogos como mandante, empate contra o Juventud do Uruguai, 1-1 na quinta-feira, e no fim de semana, vitória sobre a Universidade Central por 2-1 no campeonato local. Lá na liga deles, no campeonato venezuelano, o time é 8º, mas na Sula tem os mesmos 7 pontos do Atlético, vai lutar por essa classificação no jogo de amanhã. Por isso, o técnico Eduardo Saragó preservou parte dos titulares no fim de semana. O zagueiro Ramos, o meia Robinson Flores, autor de 2 gols nessa Sul-Americana, e o lateral esquerdo Meléndez. Então, um possível time para amanhã: Graterol, Refre Vargas, Giovanni Ramos e Obradovic. E aí ele pode optar pelo Meléndez com o Rosales na esquerda. Gustavo Gonçalves ao lado de Pablo Lima ou Moreno, nos volantes. Robinson Flores pela meia direita, Jean Castilho meia esquerda. E o Ponce no ataque. São essas as informações do Cabello para o programa do Careca. Gente. É do Sincabello. É do Cabello pro Sincabello. Fica na sua, que já vai dar ruim pra ele. Pode sobrar pra você, viu?
Compliance da empresa tá ouvindo. Ô, Paulo Azeredo, com ou sem cabelo, o torcedor do Galo tem que ir amanhã, tem que apoiar, mas a venda até aqui tá fraquinha, Azeredo? Por enquanto sim, Thiago. Por enquanto o Atlético até nem divulgou os números, mas a gente apurando nos bastidores, a venda não tá boa. Agora a venda boa tá pra hoje, Thiago. Quase 10 mil pessoas, 8 mil ingressos, o Atlético divulgou agora. E é uma ótima oportunidade para você que tá me ouvindo agora na hora do almoço aí e não conhece a Arena MRV. Ingresso a preços populares, R$10, gente. A meia entrada, R$5. Galo na V também pagando R$5. Então hoje, quem puder, né, 7h30 da noite, conhecer a Arena, um ótimo programa. E amanhã também ingressos baratos, a partir de R$29,90, de R$30, né, de R$29,90. Então você pode apoiar o Atlético neste jogo de amanhã. Thiago, daqui a pouquinho eu vou voltar para trazer um pouquinho de informações importantes do fora de campo, do extracampo. Ontem teve votação importante, a gente vai falar sobre isso, viu, Thiago? Tem grana pingando no cofre do Galo. O Paulo Azeredo vai explicar já já. Ô, Paulo Azeredo, como é que ficou a história do aporte da SAF no Galo? Vai sair a grana? O Pix cantou, Paulo Azeredo? Vamos lá, Thiago. Ontem, reunião do Conselho Deliberativo do Atlético na Arena MRV, né? O Pedro Abílio foi lá fazer a cobertura aqui para nossa Rádio Itatiaia. E o Atlético, então, aprovou, né? O aporte de 530 milhões. O Conselho aprovou esse aporte, que será utilizado basicamente para pagamentos de dívidas bancárias do clube. E a composição da SAF modificou. Ficou da seguinte maneira: a família Menin tendo agora 83,5%. A associação passando de 25% para 10% e o restante, então, com 6,5%. Vamos trazer o Pedro Daniel, que é o CEO do clube, e ele vai falar justamente sobre a questão do aporte, Pedro. Foi perguntado a você sobre isso já num outro momento, mas esse aporte resolve todos os problemas do Atlético em relação às dívidas bancárias e outras dívidas, ou um novo aporte pode ser feito futuramente? De fato, esse aporte ele nos ajuda muito, nos auxilia, diminui a dívida bancária, né, mas ao mesmo tempo ele não soluciona o nosso problema. Então, além da eficiência nossa, que vai ter que ser muito maior, né, a gente discutiu bastante, inclusive, lá internamente dos investimentos, da onde vão, da janela, enfim, né, a parte de receita e despesa. Sim, é bem provável que a gente vai ter que ter um novo aporte, imaginando aí pro ano que vem. Bom, então, ano que vem é provável que um novo aporte seja feito no Atlético também para resolver as questões financeiras. E uma outra pergunta importante, Pedro Daniel, né? Que queria fazer a você. Em relação à janela do meio do ano, como será a atuação do Atlético? Eu acho que a janela a gente vai discutindo, talvez até em outro fórum, né? Aqui falando sobre o aporte, né? Mas a gente já fez uma primeira janela nesse ano já bem forte no sentido financeiro. Bom, Thiago, então tá aí o Pedro Daniel explicando essas duas questões, em especial essa última pergunta é importante, né? Porque o Atlético tem que contratar, tem que buscar reforço, mas ele já disse, a gente já fez uma janela importante financeira no começo do ano. Nesse meio do ano, pelo menos que deixa transparecer que o Atlético vai buscar outras alternativas para reforçar este elenco, e outros jogadores devem sair também, né? A gente comentou isso na mesa ontem. O Hulk, uma economia aí de aproximadamente 3 milhões. Se Scarpa, se Dudu, se Renier e outros atletas forem negociados, o Atlético abre seu lado financeiro, né? O seu orçamento para buscar umas novas contratações que possam agregar qualidade ao time. Abre espaço na folha, né, Paulo Azeredo? Obrigado, viu, Paulinho? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!